Preste atenção. Os maus entendidos são maus porque nos fazem perder muito tempo e são desafiadores, pois sua eliminação, a eliminação dos maus entendidos, demanda uma comunicação adequada entre as pessoas. Isso não é fácil. Olha, não é fácil a comunicação entre as pessoas. Todos nós, certamente, passamos frequentemente por situações onde isso é muito claro. Por isso, na argumentação lógica, devemos procurar pela clareza das ideias. Preste atenção. No jogo das argumentações, um grande passo é exatamente isso. Procurar pela clareza das ideias, que estão sendo analisadas do ponto de vista da razão. Primeiro passo para isso, olha, evitar ambiguidades. E sobre as ambiguidades, já falamos um pouco. Outra dica, usar definições. Isso mesmo, usar, na medida do possível, a definição dos termos que estamos usando na nossa argumentação. Veja um pouco sobre exatamente isso. O que é uma definição? Definição. Uma definição explica ou estipula o uso de uma palavra ou expressão. É claro que não é fácil explicar ou estipular o uso de uma palavra ou expressão em um determinado contexto. Portanto, para começar, dada a definição de definição como isso, vemos que não é tão fácil definir de forma clara e precisa os termos que usamos no dia a dia. Mas sempre devemos procurar fazê-lo. Por exemplo, o que significa pobreza? Tem vários pontos de vista que podem ser considerados. Do ponto de vista econômico, pobreza significa, por definição, falta de dinheiro, falta de recursos. E isso, com frequência, sentimos. Mas do ponto de vista religioso, principalmente cristão, pobreza não necessariamente significa, por definição, falta de dinheiro. No contexto religioso, pobreza tem outros significados, outras definições. Pode ser, por exemplo, desapego pelas coisas materiais. Mas do ponto de vista religioso, podemos definir pobreza, além desse significado, como sendo esse outro: aquele que ainda não vive a mensagem divina. Portanto, observe que o termo pobreza tem várias definições, depende do contexto. O mesmo ocorre com o termo jejuar. Do ponto de vista usual, jejuar significa não se alimentar, passar fome, ficar com o estômago vazio, fundo, à vontade de uma bela refeição. Mas do ponto de vista religioso, não é só isso. Não é bem assim. Jejuar do ponto de vista religioso é, por definição, a privação de algo que gostamos muito. E o objetivo em jejuar é se autoconhecer. Ou seja, do ponto de vista religioso,
Jejuar significa se privar de algo para se autoconhecer. Olha que interessante. Estamos falando um pouco de religião, né? E a gente percebe que, nesse contexto, as coisas podem ser um pouco diferentes. Por isso que, na religião, por exemplo, não basta apenas jejuar. Na quaresma, por exemplo, os cristãos católicos, além de jejuar, devem orar e fazer caridade. Mas por que isso? Porque, desse ponto de vista, tem-se uma tríade. Jejuar para autoconhecer. Orar para se acender a Deus. E a caridade é o ato que nos leva ao outro. E então temos as três coisas andando juntas. A oração que leva a Deus, a caridade que leva ao outro e o jejum que leva a nós mesmos. Essa é uma opinião, por exemplo, a opinião dos teólogos cristãos. Mas enfim, o que estamos querendo dizer é que há muitas maneiras de definir as coisas. Podemos, por exemplo, definir apresentando um sinônimo. Isso ocorre quando eu digo o seguinte, olha, cachorro significa canino doméstico. Estou tentando definir o que é um cachorro. Outra maneira, apresentar uma descrição daquilo que estou querendo definir. Um exemplo. Um lornão é uma espécie de luneta que se segura por um cabo e que era especialmente usada pelas senhoras da alta sociedade do século XIX. Lornão, não? Que isso, cara? Mas como assim, uma espécie de luneta? Não ficou muito claro, não ficou muito clara ainda a definição. Por isso, podemos apresentar, além da descrição, uma explicação. Uma explicação do que é isso, como é que era usado, do que é feito. Ou mais simples ainda, apontar para algo, mostrar o objeto que corresponde à coisa que estamos querendo definir. Um lornão, por exemplo. Ou, além disso, podemos até deduzir a definição pelo contexto. Dado um certo contexto, intuímos a definição. Isso é muito comum, pois sabemos muito bem que, em muitas situações, meia palavra basta para um bom entendedor. Conclusão de tudo isso. Em relação aos argumentos, podemos dizer o seguinte: as definições, apesar de muito importantes e de clarificarem o nosso ato, o nosso terreno para a argumentação, temos que deixar claro que não são afirmações, declarações. Nós acrescentamos as definições a um argumento para podermos nos entender melhor. As definições são aquele algo a mais que é colocado para facilitar o jogo da argumentação, para deixar menos vagas as afirmações envolvidas. Por isso, definições não são premissas, e muito menos conclusão. Além disso, temos que ter cuidado com definições persuasivas. Olha só, definições persuasivas, definições que são colocadas
simplesmente para persuadir de forma falaciosa. Por exemplo, se uma pessoa define aborto como um assassínio de crianças antes do nascimento, essa pessoa estará tornando impossível uma discussão racional sobre a questão. Do jeito que a pessoa define aborto, não há nada mais a ser discutido sobre o tema. Essa definição é persuasiva nesse sentido. E por isso, definição persuasiva não é uma definição. Para ficar mais claro, veja, por exemplo, o que Abraham Lincoln disse mais ou menos a esse respeito. Se chamarmos de perna a um rabo, afinal, quantas pernas tem um cachorro? 5? Não. Chamar de perna a um rabo não transforma o rabo numa perna. O que isso significa? Posso até definir aborto como definimos, mas isso não significa que chegamos ao ponto final. Outras pessoas podem ter outras ideias a esse respeito. Por isso que aquilo não é uma definição. Veja mais alguns exemplos de definições persuasivas. Aqui temos algumas definições. A primeira delas trata da amizade. Olhe o que Ambrose Bierce disse a respeito da amizade. A amizade é um navio suficientemente grande para transportar duas pessoas quando o tempo está bom, mas só uma quando estala a borrasca. Bom, essa palavrinha charmosa aqui, borrasca, significa ventania. O que ele está querendo dizer? Se está tudo bem, se o navio está no mar calmo, tudo tranquilo, ali temos a amizade, o conceito da amizade. E nesse contexto, é fácil transportar duas pessoas, elas serem amigas. Mas basta uma ventania, já não ocorre mais necessariamente a amizade. Ou seja, a amizade é esse navio, que se está tudo bem, está todo mundo junto. Mas basta só uma ventania e tudo é desfeito. Olha, é claro que isso aqui não é uma definição de amizade. O autor coloca até uma certa ironia em relação ao conceito de amizade. Temos aqui algo que não define o conceito de amizade. Temos, digamos, uma definição persuasiva, irônica. Outro jeito, digamos, de definir amizade. Cachorro é o melhor amigo do homem. Aqui temos o exemplo de uma situação que nos leva a entender o que seria a amizade. Mas não é uma boa definição também. Afinal, cachorro, como estamos usando essa palavra? Às vezes denomina um ladrão, um malandro de cachorro. Então é esse ser que é o melhor amigo do homem? É a relação que tenho com esse ser que define a amizade? Não é definitivamente uma boa definição para a amizade. Aqui vamos pensar sobre a riqueza. Suponha que João diga o seguinte: a Maria é tão rica que bem pode pagar o jantar. E a Clara diz: o que quer dizer com rica? E o João responde: ela tem um Mercedes. Então, para o João, possuir Mercedes equivale a ser rico.
Mas sabemos muito bem que isso não é verdade, essa equivalência não ocorre. Há pessoas que possuem Mercedes e que são pobres, e há pessoas ricas que não possuem Mercedes. Então, definir riqueza como sendo aquele que possui um Mercedes não é uma boa definição. Por fim, veja a interessante definição que os gregos deram a conhecimento. Para eles, o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Essa é uma definição filosófica, por certo, muito complicada, que gera muitas polêmicas e bom raciocínio. Isso é típico da filosofia. Nos faz pensar.